Olá, vamos trabalhar um pouco agora sobre parábola, é a última cônica que temos para estudar e temos alguns exemplos conhecidos. Quando o jogador chuta a bola na cobrança de um escanteio, quando ele chuta a bola na cobrança de uma falta, que a bola sobe e depois começa a cair. O lançamento de uma bola de basquete, por exemplo, o jogador vai fazer um lançamento para o arco e aí ele faz uma trajetória parabólica, tá bom? Nós vamos ampliar o nosso conhecimento sobre parábola, porque já estudamos isso quando estudamos função do segundo grau. Então, o que é uma parábola? Ela é uma curva formada por todos os pontos do plano, cuja distância a um ponto fixo f, esse ponto f chamaremos de foco, ela é igual à distância a uma reta dada. Essa reta dada é o que nós vamos chamar aqui de diretriz. Tá bom? Então vamos trabalhar aqui, vamos conhecer esses elementos da parábola e aí eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Aqui temos a curva, temos aqui a parábola, os elementos são F, que é o foco, V, que é o vértice, e essa reta aqui, que vai ser perpendicular à reta que contém VF. Então essa reta que contém VF, ou seja, o vértice e o foco, ela vai ser chamada de eixo de simetria. Então, essa reta vai ser o eixo de simetria. Essa outra reta, que é perpendicular ao eixo de simetria, vai ser chamada de diretriz. Então, nós precisaremos do foco, do vértice, da diretriz e dessa distância entre F e a diretriz. Veja só, entre F e a diretriz vai ser P. Esse P vai ser o parâmetro. Então, ele vai ser dado assim, qual é o parâmetro da parábola? Esse parâmetro vai ser a distância entre F, que é o foco, e a diretriz. Observando que o vértice vai estar no ponto médio. Significa dizer que a distância entre V e F é igual à distância entre V e a reta diretriz. Então, fique bem atento com isso. Se a questão vai te dar o parâmetro, que é P, que é esse segmento todo aqui, a distância entre a reta e o foco, ou o que às vezes é bastante comum, você ter as coordenadas do vértice, as coordenadas do foco, e essa distância aqui entre V e F será, portanto, a metade de P, tá bom? Então fique bem atento a essas questões. Para escrevermos a equação da parábola, nós precisaremos ter as coordenadas do vértice e o parâmetro P, tá bom? Então vai ser necessário você conhecer o vértice e o parâmetro P, ok? Vamos às equações. Bom, as equações da parábola podem ser escritas de 4 maneiras, só que não são 4 fórmulas diferentes, na verdade. Elas são bem parecidas. Vejam aqui na página 37, esse esboço dessa parábola aqui, com vértice tendo coordenadas x0 e y0, e você vai precisar daquele parâmetro P. Olha como é a fórmula: y menos y0, 1 sobre 2p, x menos x0 ao quadrado. O que é que nós podemos concluir aqui? Que esse coeficiente fica positivo quando essa parábola tem concavidade para cima e negativo quando ela tem concavidade para baixo. Algo que não é novo para a gente, tá bom? Esse x0 e y0 são as coordenadas do vértice. Então, as coordenadas do vértice. E esse P é o parâmetro, que lembre-se, eu acabei de falar agora há pouquinho, que é a distância entre o foco e a diretriz. Então, precisaremos do parâmetro P e precisaremos das coordenadas do vértice. O x ficará ao quadrado quando o eixo de simetria for paralelo a y. Então, se a parábola estiver para cima ou para baixo, é o x que estará ao quadrado, tá bom? Seguindo aí, vocês vão observar essas outras duas equações. O que é que nós temos agora? Se a parábola tiver concavidade para a direita ou para a esquerda, agora é o termo y que ficará elevado ao quadrado. Positivo, esse coeficiente ele será positivo com a concavidade para a direita e negativo quando a concavidade estiver para a esquerda. E mais uma vez será necessário que conheçamos as coordenadas do vértice
tá vendo? E do parâmetro P. Então a fórmula será sempre padrão, o coeficiente será sempre 1 sobre 2P, positivo para a direita ou para cima, quando a concavidade estiver para cima, e esse coeficiente será negativo quando a concavidade estiver para baixo ou para a esquerda. E reforçando que o x estará ao quadrado quando a concavidade for para cima ou para baixo, ou seja, se o eixo de simetria for paralelo a y, e o y ficará ao quadrado quando o eixo de simetria for paralelo a x, sendo assim a concavidade estará para a direita ou para a esquerda, ok? Vamos aplicar então aqui, vamos fazer aqui alguns exemplos. Eu vou fazer primeiro 2 exemplos que estão na página 38 com o vértice estando na origem, ok? Vamos a esses exemplos. Na verdade, o primeiro exemplo que eu vou fazer está na página 36, certo? Só deixando isso claro. Então, na página 36 do módulo de vocês, temos aqui exemplo 1. Escreva a equação da parábola com vértice na origem e foco 0, menos 2. Bom, importante, antes de eu começar a resolver a questão, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, que a minha sugestão é que você diminua o nível de abstração da questão fazendo o esboço. Vocês sabem que eu gosto muito de mostrar para vocês aqui que uma estratégia interessante é a gente ter um esboço, que eu considero que isso deixa a coisa, torna a questão bem mais clara para você. Veja, eu fiz aqui o esboço aqui dos eixos e aí eu marquei, já que o vértice está na origem, eu marquei então aqui o vértice no ponto 0, 0 e o foco em 0, menos 2. Então eu marquei aqui o foco. Ora, se o vértice está na origem e o foco está aqui, lembre-se que o foco fica dentro da curvatura da parábola. Significa dizer que essa parábola vai ter concavidade para baixo. É a única possibilidade de eu ter vértice em 0, 0 e foco em 0, menos 2. Como a diretriz é perpendicular ao eixo de simetria e está simétrico de V em relação, simétrico de F em relação a V, então é claro que a diretriz vai estar aqui em cima. Como o foco tem coordenada 0, menos 2, significa dizer que a distância entre o vértice e o foco é 2. Então eu vou ter também 2 aqui para cima. Significa dizer, portanto, que a diretriz vai ter equação y igual a 2. Mas para que serve tudo isso, Alex? Para que eu tenho esse trabalho todo se a questão não me pediu o desenho? Gente, com o desenho você percebe claramente que daqui para aqui é a metade de P, ou seja, 2 corresponde à metade de P. Então P vale 4, tá vendo? Então com o desenho eu já percebo claramente, olha, P, que é o parâmetro que eu preciso para escrever a equação. Lembre-se que eu preciso do vértice e de P. Então isso aqui vai se tornar cada vez mais fácil quando você fizer o esboço. Vocês verão que vai facilitar bastante, vai tirar muitas dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos agora à resolução da questão. Essa será a equação, não aparece o x0 e o y0, já que o vértice está na origem, então vértice na origem tem coordenada 0, 0. Então vai ficar com x ao quadrado, porque o eixo de simetria está em y, será coeficiente negativo, porque a concavidade está para baixo. Então teremos y igual a menos 1 sobre 2p, mas quem foi p? 4. Então teremos 1 sobre 8, menos, porque concavidade para baixo, então menos 1 sobre 8, x ao quadrado, ok? Então agora vamos ao próximo exemplo, o exemplo 2, que está aí na sequência, ainda na página 36. Veja que agora a questão trouxe o esboço e pediu a equação da parábola. E disse que a diretriz passa no ponto x igual a 3. Então, com o esboço pronto, eu percebo que essa distância entre o vértice e a diretriz é 3. Sendo assim, P vale 6. Ora, o que é que precisamos para escrever a equação de uma parábola? Precisamos do vértice, é 0, 0, porque está na origem, e precisamos de P, que é 6. Como a concavidade está para a esquerda, significa dizer que o y aqui agora que estará ao quadrado, já que o eixo de simetria é paralelo a x, e o fato de a concavidade estar virada para a esquerda, implica que o coeficiente do y ao quadrado será negativo. Será negativo, tá bom? Então vamos lá. X igual a menos 1 sobre 2p, então ficará 12 igual a y ao quadrado, tá bom?
Vamos para a página 39 agora e vamos fazer agora esse exemplo 4 aí. Utilizando o procedimento de completar quadrados, escreva a equação da parábola na forma, essa forma que está aparecendo aqui é a forma reduzida, tá bom? Então ele pede na letra A as coordenadas do vértice da parábola. Então, de novo, eu fiz aqui o esboço, porque aí vejo que tem letra A, B, C e D na questão 4. Então ele vai fazer algumas perguntas. Então eu fiz logo aqui o esboço. Quando completa o quadrado aqui, você vai ter y igual a x ao quadrado menos 4x mais 7. Como é o processo de completar quadrado? Você pega o primeiro e o segundo termo, no segundo termo você faz 4 dividido por 2, dá 2, 2 ao quadrado, 4. Então você vai ter mais 4 menos 4 mais 7. X ao quadrado menos 4x mais 4. O menos 4 mais 7 resultou em mais 3. Esse 3... e você vai passar para o outro lado, vai ficar menos 3, porque você vai completar quadrado com esses três termos. Então você terá y menos 3, e esses três termos, resumindo ele, fatorando, fica x menos 2 ao quadrado. Sendo assim, o vértice da parábola tem coordenadas 2 e 3. Aí eu aproveitei e fiz vértice da parábola, olhei aqui que essa parábola, como esse coeficiente é positivo, e o x está ao quadrado, significa dizer que ela vai ter concavidade para cima, e aí o foco vai estar aqui dentro e a diretriz vai estar aqui um pouco mais abaixo, tá bom? Esse P eu descobri em função da letra B. Vamos lá, a letra B. O valor do parâmetro da parábola. Então, pegando essa equação e usando o método da comparação, esse coeficiente aqui é 1. Só que 2P, 1 sobre 2P vai ser igual a 1. Então, quanto vai valer P? 1 sobre 2. Então, se isso aqui tudo é 1 sobre 2, a resposta da letra B, portanto, é P 1 sobre 2, tá certo? Aí eu estou só acrescentando aqui que, já que P é 1 sobre 2, a distância entre VF vai ser 1 sobre 4, que é a metade. E metade de 1 sobre 2 é 1 sobre 4, ok? E para que eu fiz isso se a questão só pediu até aqui? Porque, como eu falei, a questão pede mais coisas. Na letra C, ele pede as coordenadas do foco. Mas onde é que está o foco? Olha aqui o desenho e veja que se o foco está aqui para cima, então vai ser 3 mais 1/4 para y, e o x do foco é o mesmo x do vértice. Sendo assim, o foco vai ter coordenadas x igual a 2 e o y 3 mais 1/4, que dá 13 sobre 4, tá bom? A equação da diretriz, também você pode olhar lá no desenho e vai ver que a diretriz está aqui embaixo, então vai ser 3 menos 1/4. Então agora é só você fazer 3 menos 1/4, que vai dar 12 menos 1, 11 sobre 4. Isso, y igual a 11 sobre 4, tá bom? Então aí está a questão 4. Vamos agora para a questão 5. Aí na questão 5, ele pede o seguinte: a parábola a seguir tem vértice no ponto V e a diretriz no eixo das abscissas. Olha só, deixa eu só organizar, pronto. Deixa eu colocar isso aqui assim. A parábola representada a seguir tem o vértice no ponto V e a reta diretriz no eixo das abscissas. Determine a equação dessa parábola. Com o esboço, você tem aqui o vértice 4 e 2. Como ele disse que a diretriz está no eixo das abscissas, então, e esse y aqui vale 2, então P sobre 2 vale 2. Significa dizer que P vale 4. Você está vendo aqui pelo desenho que a concavidade está para cima, que o eixo é paralelo ao eixo y, então é o x que vai ficar ao quadrado, o coeficiente será positivo, então você vai ter y menos 2, x menos 4 e 1 sobre 8 aqui como coeficiente, tá bom? Então essa foi a questão 5, agora com vocês resolvam as atividades propostas. Qualquer dúvida estou à disposição.